Graças a Deus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria muito de falar a respeito de algo que a maioria dos pastores, a maioria dos bispos, enfim, a maioria dos pregadores não querem hoje nas igrejas modernas falar a respeito disso, que é o pecado. Nós nascemos com uma fé natural e também com a natureza pecaminosa. Isso aí está em todo ser humano. Todo mundo leva isso dentro do seu corpo físico e espiritual. Mas a gente sabe que a palavra de Deus ela tem falado a respeito disso. Ela tem dito muito bem que o pecado é que tem feito separação entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Quando eu falo isso, eu falo a respeito da vida espiritual, do relacionamento daqueles que creem com o Senhor Jesus. Então, lá em Romanos, eu tenho aqui minha Bíblia na minha mão, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 20, ele fala assim, olha só o apóstolo Paulo falando isso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele estava aqui no livro de Romanos, falando a respeito para ressaltar a eficácia da graça, do perdão imerecido do nosso Senhor Jesus através da morte na cruz do Calvário. Então, essa graça, esse perdão, essa remissão dos nossos pecados, ela com certeza está dentro desse contexto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos daquela ocasião. Porque tudo se tratava, tudo ali estava relacionado com a justificação pela nossa fé. Então é pela fé que nós somos justificados. Quando eu me refiro a justificado, eu falo de justiça. A justiça de Deus não é para te condenar. O Senhor Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para te fazer livre. E livre desse pecado, livre dessa situação que muitos estão vivendo, que tem feito separação entre ela e o poder de Deus. Por isso que as pessoas vivem à mercê do mal, vivem escravizadas, vivem sofrendo, padecendo nesse mundo. Não é você dizer que você vai se tornar uma pessoa isenta do pecado, porque a palavra de Deus fala que nós pecamos todos os dias. Ai daquele que disser que não tem pecado, ele já está pecando. Então o pecado é justamente tudo aquilo que tem desagradado a Deus, que tem transgredido a palavra de Deus. Então a cada dia é necessário a gente morrer com Jesus e ressuscitar com Ele. É necessário a gente então pedir a Deus o perdão, porque a justificação da nossa fé, a justificativa dessa fé, ela faz o apóstolo Paulo aqui em Romanos mostrar a necessidade e a realidade da eficácia do perdão de Deus, do perdão do nosso Senhor Jesus. Essa bênção, esse perdão é que nos lava, é que nos tira das mãos do diabo. É esse perdão que nos dá o livramento. É esse perdão que faz a bênção da paz de Deus, proveniente dessa justificação, reinar sobre nós. A paz interior, a presença de Deus na nossa vida. Então, havendo sido você justificado pela fé, o que a gente vai ter? Como diz aqui em Romanos, a gente vai ter a paz com Deus. A gente vai ter a paz com o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, através do Senhor Jesus. Então, meu querido, meu amigo,
O que nós devemos fazer hoje? Pedir perdão, reconhecer as nossas falhas e não torná-las, e não deixá-las permanecer na nossa vida. Por isso que Jesus ele disse: volte-se para mim, que eu me voltarei para vós outros. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós outros. Eu serei o seu Deus. E uma vez a gente tendo o próprio Senhor Deus, a presença de Deus, a gente vai ter paz, mesmo nesse mundo cheio de conturbações, cheio de tribulações. Por isso que Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci esse mundo. Meu querido, fique em paz, um forte abraço, até uma próxima oportunidade.